Atenção! Este vídeo tem spoilers. Poucos filmes conseguem ter o mesmo senso de peso mitológico que Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964 e dirigido por Glauber Rocha. E isso por duas razões. Primeiro, pelo renome que esse filme ganhou por ser uma das obras-primas do cinema brasileiro. E segundo, por conta da forma como o longa usa conceitos católicos para narrar uma história sobre os embates no coração do Brasil. Isso já fica evidente pelo próprio nome do filme, claro. Chegamos aqui esperando um conto alegórico sobre o embate entre Deus e o diabo, entre céu e inferno. Mas quanto mais o filme avança, mais ele vai além do céu e do inferno e revela que o seu sertão não é nenhum nem outro. O sertão de Glauber é um verdadeiro purgatório. Um purgatório que se revela em todas as facetas do filme e que faz essa obra alcançar esse status mitológico. Eu, José, com leite da Virgem Maria, serei borrifado. Em Deus e o Diabo na Terra do Sol, conhecemos o casal Manuel e Rosa, que vivem na miséria do sertão nordestino. E quando eles precisam fugir após Manuel cometer um crime, eles vão se ver vagando entre profetas duvidosos e cangaceiros violentos, enquanto buscam um futuro melhor que o próprio país deles não lhes proporciona. Sendo assim, pode ser tentador ler o sertão do longa como um inferno na Terra. Mas se olharmos mais de perto, vemos que a região tá mais para um purgatório. Tá, mas o que é o purgatório exatamente? A imagem mais clássica é a do purgatório como um lugar, um terceiro domínio espiritual entre o céu e o inferno. Esse seria o lugar que recebe as almas que não vão para o inferno, mas que também não estão puras o suficiente ainda para entrar no paraíso. Essas almas então passariam por um processo de punição dolorosa, porém temporária, para que os pecados sejam expurgados. E, uma vez totalmente purificadas, as almas poderiam finalmente ir ao paraíso. Mas essa é a imagem do purgatório que se perpetuou na cultura popular, porque não é assim que os teólogos enxergam as coisas. Na verdade, já tem bastante tempo que a Igreja Católica diz que o purgatório não é um lugar, mas sim um estado de espírito. Até porque essa imagem do purgatório como um lugar de sofrimento temporário sequer aparece na Bíblia. Essa foi uma concepção que se popularizou na Idade Média e que depois foi se perpetuando na cultura popular de países católicos. E é exatamente essa concepção popular do purgatório que eu quero relacionar ao filme de Glauber Rocha, por mais que ela não seja a versão oficial da Igreja. Porque essa obra fala da religião não pela perspectiva dos teóricos, mas sim pela perspectiva do povo. O que importa aqui é como o povo enxerga céu, inferno e tudo mais que está no meio. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. Sendo assim, como é que o sertão de Glauber se faz purgatório? Para entender, a gente precisa usar o conceito da dialética. Ou seja, quando duas ideias opostas se confrontam para dar origem a uma terceira ideia. Pois bem, o purgatório é um lugar essencialmente dialético. Ele reúne pecado e virtude ao mesmo tempo. Lá, esses opostos se chocam para dar origem a um terceiro elemento, a salvação. E é essa dialética do pecado e da virtude que vemos em Deus e o Diabo. Basta olhar para os dois refúgios que Rosa e Manuel vão buscar, o cangaço e o messianismo. O messianismo surge primeiro na história. Depois que Manuel mata o coronel e foge com Rosa, ele vê no profeta Sebastião e seus seguidores um possível refúgio. E logo Manuel se torna um fervoroso seguidor de Sebastião, acreditando na promessa do profeta de que ele vai levá-los a uma terra próspera rumo à salvação de Deus. Tô condenado, mas tenho coragem! Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo! E de fato, são promessas que parecem encantadoras para quem vive na miséria e foi abandonado pelo governo. Mas não demora muito para que Sebastião comece a revelar o seu lado perverso. O líder acaba convencendo Manuel a fazer um sacrifício horrendo, no qual eles devem matar um bebê e uma mulher para que a salvação venha. E Sebastião, de fato, sacrifica o bebê. Mas antes que ele possa fazer o mesmo com Rosa, ela dá o troco e mata o líder. E agora que o casal viu a face horrenda desse messianismo, eles se desesperam e fogem. E é aí que entra o novo refúgio potencial, o cangaço, num grupo liderado por Corisco. E a introdução do personagem já é chocante.
Mas esse horror não afugenta Rosa e Manuel. Por quê? Porque o cangaço apresenta uma nova alternativa de mudança. Como aponta Jorge Tamura em seu artigo sobre o filme na revista Movement, Corisco propõe uma mudança revolucionária. Ao invés de pregar a salvação por uma ação divina nada palpável, ele prega a ação direta e violenta contra os poderosos, para que chegue o dia em que os pobres não passem mais fome. E graças a essa abordagem mais imediatista, Manuel decide se juntar ao grupo. Mas também não demora para que ele e Rosa testemunhem a ira de Corisco sair de controle e causar sofrimento aos outros com atos extremamente cruéis. Rosa e Manuel então percebem que, não importa para onde eles corram, eles não têm saída. Tanto no messianismo quanto no cangaço, eles encontram pecado e virtude misturados, assim como acontece no purgatório. Nós só podemos chegar na ilha se lavar a alma dos pecadores com o sangue dos inocentes! E essa dialética tá até mesmo no coração dos personagens principais. Afinal, Glauber nunca apresenta os protagonistas de forma maniqueísta. Eles estão constantemente oscilando entre o caminho de Deus e o caminho do diabo. Manuel, por exemplo, começa a história como o herói injustiçado, graças à forma como o coronel o prejudica ilegalmente. Mas aí Manuel se transforma num assassino, matando o coronel e fugindo com Rosa. A partir daí, o protagonista vai ficar indo e voltando entre ser um homem de Deus e ser um pecador, seja no messianismo ou no cangaço, onde ele inclusive ganha até mesmo o apelido de Satanás. Até mesmo Rosa, que passa boa parte do filme sendo uma figura mais virtuosa, acaba cometendo seus atos pecaminosos, como o assassinato do profeta Sebastião. E não tem como esquecer de Antônio das Mortes, o assassino de aluguel contratado para matar tanto os seguidores do messianismo quanto do cangaço. O fascinante com Antônio é que ele executa seu trabalho, mas sempre de forma conflituosa. Primeiro, ele tem medo das consequências espirituais de se voltar contra seguidores de Deus. E mais tarde, antes de ir atrás de Corisco, ele faz todo um discurso como quem vai se sacrificar na primeira batalha de uma guerra santa pelo sertão. E para que essa guerra comece logo, eu que já matei Sebastião vou matar Corisco. E depois morrer de vez. Tudo isso nos mostra então que Glauber se recusa a mostrar os personagens de forma moralista. Sejam eles cidadãos comuns ou assassinos profissionais, profetas ou cangaceiros, todos buscam a redenção em meio à miséria e à violência. Mas todos também acabam cometendo graves pecados. Ou seja, as almas deles estão marcadas por uma dualidade moral. Meu destino está tão sujo que nem todo o sangue do mundo pode lavar. Aliás, Glauber pega a dialética que vem do purgatório e estende ela para outras facetas do filme. Vemos isso até mesmo no uso que o longa faz da linguagem cinematográfica. Olha, por exemplo, como as cenas se equilibram constantemente entre o teatral e o realista. O teatral está nos personagens, com as suas falas e seus movimentos, que remetem à narrativa lírica da literatura de cordel. Mas isso tudo é filmado em espaços realistas do sertão. Esses não são lugares artificiais e maquiados, mas sim a terra onde a miséria realmente existe. Assim, o filme mistura o realista e o teatral com um objetivo em mente: traduzir um senso genuíno do sertão. Podemos apontar também a trilha sonora do longa, que mescla música popular e música erudita. A música popular se faz presente com as canções do Cego Júlio, que narra os acontecimentos da trama. A história continua, preste lá mais atenção. Andou Manuel e Rosa nas veredas do sertão. Já a música erudita surge com as baquianas brasileiras de Heitor Villa-Lobos, usadas para reforçar o drama de momentos mais impactantes. E por mais que a música popular e a erudita desempenhem papéis diferentes na narrativa, elas nunca parecem se opor de verdade. Porque Glauber apresenta ambos estilos como manifestações culturais genuinamente brasileiras. Jurando em 10 igrejas. E
E por último, tem a relação que Glauber faz entre cinema estrangeiro e cinema brasileiro. Por mais que Glauber defendesse que o cinema brasileiro deveria encontrar a sua própria estética ao invés de imitar os estrangeiros, é evidente que ele teve muita influência de cineastas lá de fora. E vemos muito disso em Deus e o Diabo. Aqui tem traços do neorrealismo italiano e sua denúncia da realidade social sem maquiá-la. Tem também um pouco de nouvelle vague, graças à quebra da narrativa clássica com personagens falando para a câmera e com os cortes que fazem os personagens saltarem pela tela. Tem até resquícios do cinema soviético, principalmente na forma como o massacre na escadaria lembra o encouraçado Potemkin de Sergei Eisenstein. Ah, e não dá pra esquecer também do faroeste, com as terras desoladas e os pistoleiros. Mas Glauber realmente não tenta imitar os filmes estrangeiros. Em vez disso, ele usa as influências como um ponto de partida para criar algo que seja a cara da realidade do sertão. Ele até mesmo quebra a lógica tradicional dessas influências. Basta olhar, por exemplo, para o confronto final entre Antônio das Mortes e Corisco. Em vez de manter a seriedade dos faroestes americanos, Glauber faz esse ser um momento de estranheza absoluta. Se entrega, Corisco! O que todas essas escolhas de linguagem revelam, então, é que o filme não quis mostrar as dualidades de forma simplória. Em vez disso, Glauber pega os opostos e faz eles se chocarem para criar uma nova identidade. Mais fortes são os poderes do fogo! E lembra quando eu disse lá atrás que o purgatório junta o pecado e a virtude para levar a uma terceira coisa, que é a salvação? Pois é exatamente isso que vemos com o desfecho do filme. Assim como as almas no purgatório, Rosa e Manuel passam o filme inteiro sendo punidos. E no final, os dois saem correndo sem rumo até que vemos a tela ser inundada pela maré. Então a profecia se concretizou em frente aos nossos olhos. O sertão virou mar. Finalmente chegou a salvação depois dos pecados terem sido expurgados violentamente no purgatório. Não é à toa então que Deus e o Diabo na Terra do Sol tenha se tornado um marco do nosso cinema. Em termos históricos, esse foi um verdadeiro manifesto político e estético que ajudou a sedimentar o cinema novo como esse movimento que mudou o percurso do nosso cinema. E se até hoje esse filme se mantém como uma experiência impactante, é porque Glauber Rocha concretizou a sua visão com maestria. Ao retratar o sertão como esse purgatório brasileiro, o cineasta revela implacavelmente uma realidade que ainda é muito atual. A vida miserável e violenta que assola aqueles que foram abandonados pelo próprio país. Sim, ainda existe a esperança de que um dia a salvação chegue. Mas, para muitos brasileiros, essa ainda parece ser somente uma promessa dos profetas. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. O sertão vai virar mar, e o mar vira sertão. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês querem ver outros conteúdos produzidos por mim, além dos vídeos aqui no YouTube, vocês têm algumas opções. A primeira delas é você me seguir lá no Instagram, porque eu tenho produzido vídeos exclusivos para essa plataforma. Basta você me procurar com @maxvalarezo. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entre Planos lá no Apoia-se. Os nossos apoiadores ajudam a financiar nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem live fechada para os apoiadores, tem cineclube pra gente debater um filme por mês, é muita coisa legal. Para conferir os detalhes da nossa campanha, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.